o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Você pode se assentar. Mateus, capítulo 6. A palavra diz assim: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Vou repetir. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. E então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Amém? Amados, eu quero falar, quero conversar, quero pregar, trazer uma palavra ao seu coração nessa noite sobre oração. Irmãos, e eu desafio a você a sair daqui neste lugar hoje com o seu coração queimando, de vontade de levar uma vida de oração. Irmãos, os cultos de oração, infelizmente hoje nas igrejas, têm sido os cultos onde o público é cada vez menor. Nós vemos aglomerações, nós vemos multidões de pessoas quando há congressos, conferências, mas nós, quando há um culto de oração, um movimento de oração, quando há uma chamada de oração, nós vemos que nós não conseguimos atingir as expectativas que a gente coloca em cima daquilo que a gente fala sobre oração. Então eu queria falar sobre isso hoje. Irmãos, preste atenção naquilo que eu vou falar para você. Não tem como eu falar que sou um cristão, não tem como eu falar que amo a Jesus, que amo ao Senhor, se eu não tenho uma prática, se eu não tenho uma vida de oração. Não tem como eu falar que eu vou vencer as lutas aqui nessa terra, não tem como eu falar que eu consigo vencer as tentações, se eu não tenho uma vida de oração. Não tem como eu falar que eu sou um instrumento lá fora, que Deus faz coisas grandiosas através da minha vida, se eu não tenho uma vida de oração. Irmãos, isso é hipocrisia. Por isso eu quero que você nessa noite realmente pegue essa palavra no seu coração. Irmãos, Martim Lutero, em um de seus escritos, ele disse uma frase que eu guardei no meu coração. Ele disse assim: nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Então nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida que busque ao Senhor, porque nós servimos, irmãos, a um Deus de relacionamento, um Deus que quer falar conosco, um Deus que está à procura de homens e mulheres, de jovens aqui nessa terra, que queiram ter esse relacionamento com Ele. Isso é o Senhor, esse é o Deus que nós servimos. Ele te trouxe aqui nessa noite, irmão. Às vezes você fala assim: poxa, eu vim. Talvez você veio convidado, talvez você veio aqui, você está aqui pela primeira vez, mas saiba que você veio aqui porque algo mexeu dentro de você, e é esse Deus te chamando assim, dizendo: filho, filha, vem para mim, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero mudar a história da tua vida, eu quero transformar a sua história, eu tenho coisas grandes para fazer sobre você. Irmãos, eu quero falar sobre oração, porque é a oração que nos impulsiona a realmente viver uma vida do sobrenatural. Porque a oração, irmãos, é a chave de um relacionamento entre o Criador e a sua criação. Essa é a chave do relacionamento. Não há outro meio de nós nos relacionarmos com Deus, a não ser através da nossa vida de oração, da nossa busca por Ele. E a oração, irmãos, eu quero trazer alguns textos, você não precisa abrir, só acompanhe, só escute com muita atenção. Olha só, a oração ela traz vida. Isaías 38, do 1 ao 2, a Bíblia diz assim: naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Olha o versículo 2, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha só, a oração ela traz vida. Ezequias já estava condenado à morte. Isaías vai dar essa palavra para ele, mas olha o que diz, olha, a Bíblia fala que Ezequias, ele estava deitado, ele virou o rosto para o lado da parede, e a Bíblia diz que ele orou a Deus, e a oração de Ezequias subiu até os céus, e Deus acrescentou vida para ele. Ou seja, a oração é vida.
Ezequias teve mais 15 anos de vida. A oração também, irmãos, ela move o sobrenatural. Atos capítulo 12, do verso 4 ao verso 8, nós vamos ver o efeito da oração, o efeito que acontece na vida da igreja que ora, na vida do povo que ora. A Bíblia diz assim, a partir do versículo 4, tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Versículo 5, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava. Olha só, irmãos, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Olha só, irmãos, a oração ela move o sobrenatural. Pedro, ele estava preso, irmãos, e onde Pedro estava preso era uma fortaleza, era um cárcere, onde era impossível o homem por si só escapar. Era uma prisão, como que fala? Prisão de, segurança máxima. E olha só, a Bíblia fala que ainda tinha soldados na frente de Pedro, ou seja, não era para Pedro fugir. Mas a Bíblia diz que a igreja orava incessantemente pela vida de Pedro. A Bíblia diz que um anjo vai até lá e liberta Pedro. Sobrenatural. Irmãos, a oração, ela move o sobrenatural na vida do crente. Olha outra coisa que a oração faz, a oração cura. Tiago 5,16, a palavra diz assim, Tiago 5,16, vai falar a respeito da cura através da oração. Acompanhe comigo aí, diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha só, irmãos, nós temos uma ferramenta em nossas mãos, que é a oração. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela é eficaz. Irmãos, você é um justo, você foi justificado por Cristo naquela cruz, ou seja, então a sua oração, ela tem muita eficácia. Nós que não compreendemos isso, e nós não exercitamos, nós não colocamos em prática, essa ferramenta tão poderosa que está em suas mãos, que é a oração, irmãos, para mover o sobrenatural na tua vida. Alguém disse uma frase, ele acertou, ele disse assim, se o ser humano, em todas as coisas, se ele orasse antes de tudo, muita coisa estaria diferente na vida dele, se ele levasse uma vida de oração. Muitas vezes, igual eu falei aqui, no sábado passado, muitas pessoas não se relacionam com Deus, eles comunicam a Deus. Então eles só chegam a Deus e falam, ó Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, Senhor, me ajude nisso, me ajude naquilo, mas ele está somente comunicando. O relacionamento com Deus leva a lugares mais profundos na presença dele. Então a oração ela tem cura. Irmãos, mas em cima desse texto, eu quero que você realmente, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, é um desafio orar, irmãos. É um desafio. Levar uma vida de oração realmente é um desafio para a igreja, é um desafio para mim, é um desafio para você, porque a oração, ela mexe com a nossa estrutura espiritual. Quando você começar a orar, quando você colocar diante de Deus a sua vida e dizer assim, Senhor, a partir de hoje eu vou levar uma vida de oração, irmãos, pode ter certeza, que o inimigo ele vai se levantar para fazer de tudo que você pare com a sua oração, porque ele sabe que um homem ajoelhado, uma mulher ajoelhada, irmãos, o inferno estremece. Quando um homem ele se dispõe a buscar a Deus, a orar a Deus, irmãos, vocês não imaginam no reino espiritual o que acontece. Então por isso que há essa luta, para que eu e você não levamos uma vida de oração. E quando nós vemos para Jesus, em Mateus capítulo 6, no verso 6, ele vai dizer assim, ó, mas quando você orar, eu quero ir por partes. Então Jesus, irmãos, olha lá, mas tu, coloca na NVI para mim, fazendo um favor, na minha vai dizer assim, ó, mas tu,
quando orares, vai lá, vamos ver se vocês são rápidos aí. NVI, para vocês acompanharem junto comigo ali. Mas a Bíblia está dizendo assim, mas tu quando orares, irmãos, Jesus não está dizendo assim, mas quando você quiser orar. Jesus, ele não está dizendo assim, mas quando você sentir no coração de você orar. Jesus não está dizendo assim, mas quando você for convocado a orar na igreja. Jesus está dizendo assim, mas quando você orar. Jesus está dizendo para os discípulos da importância da oração. Está falando da importância de você dobrar os seus joelhos. Irmãos, eu anotei aqui, a oração não nos lembra, a oração nos lembra que não estamos no controle, mas que podemos estar perto daquele que está. Sabe o que Jesus está dizendo com essas palavras, irmãos? Quando ele diz assim, mas quando você orar, oração é questão de vida ou morte. Oração é questão de vida ou morte, irmão. Quer ver um crente, quer ver uma pessoa morrer espiritualmente, é só ela parar de ter uma vida de oração. É parar de falar com Deus. É parar de se comunicar com Ele. Automaticamente, a sua vida espiritual, ela vai cada vez caindo. E aí a sua carne, ela vai tomando uma proporção maior sobre as tuas decisões, sobre as tuas escolhas. Agora você não vive mais em espírito, você vive pela vontade da carne. Então por isso que Jesus está dizendo assim, quando Jesus ele foi lá em Mateus 26, do 36 ao 42, que Jesus foi ao monte orar, ele levou Pedro, Tiago e João, Jesus estava indo orar, e quando ele volta, ele pega os 3 dormindo, e ele diz assim, nem sequer por 1 hora vocês podem vigiar comigo. Jesus está dizendo isso para eles também, olha, a importância de vocês terem uma vida de oração, de vigiarem, de buscarem, de estar sempre buscando a minha face, nem menos 1 hora, Jesus disse para os discípulos, e olha só irmãos, a dificuldade que é a oração, o próprio Jesus disse isso para eles, e a Bíblia diz que Jesus voltou de novo a orar, quando ele volta, de novo eles estavam dormindo, por isso que aí Jesus termina dizendo, olha, estejam o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe o que Jesus estava dizendo com isso, irmãos? Todas as vezes que você for orar, pode ter certeza, vai dar sono, você não vai conseguir orar, você vai ter muito sono, porque a sua carne quer descanso, irmãos. O teu espírito está borbulhando dentro de você, querendo orar, querendo acordar às 3 da manhã, querendo acordar de manhã antes, 1 hora antes de você sair da tua casa, para você orar. O teu espírito fica dentro de você queimando, para que você, antes de dormir, você vá, dobra o teu joelho, mas a tua carne ela é fraca, ela quer descanso. É isso que Jesus estava falando, ei, vigiai e orai. Irmãos, é um desafio para nós, eu creio que hoje você vai sair daqui, irmãos, e você vai conseguir vencer essa inconstância de levar uma vida de oração, amém? Então Jesus sempre tentou nos ensinar a levar essa vida de oração, essa vida de relacionamento, e Ele continua dizendo em Mateus 6,6, Ele diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto. Está vendo, irmãos, que Jesus agora, ele começa a ficar, o relacionamento cada vez mais fechado com Ele, Ele não diz apenas que você tem que orar, agora Ele pede para você ir para um quarto. Olha só, irmãos, Jesus, é como se Jesus chegasse para você e falasse assim, ei João, ei Daniel, saia do meio do povo, encontre uma sala aqui na igreja, vai orar, vai me buscar. Então Jesus está chamando, irmãos, e olha só, quando Jesus diz assim, vá para o seu quarto, 3 coisas Jesus está ensinando, sobre atitude, ordem e obediência. Então Jesus está dando uma ordem para ele, vá, uma ordem para os discípulos, vá para o seu quarto. Agora eu quero fazer aqui uma analogia com a vida de Jonas. Abra lá em Jonas capítulo 1. Vocês vão ver como que é difícil vocês acharem Jonas, irmãos. Jonas capítulo 1. Se puder colocar lá para ajudar aqui, Jonas capítulo 1. Olha o que a palavra diz, versículo 1 ao 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis.
desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Irmãos, quando eu vi esse texto, eu fiquei pensando, agora, reflete comigo agora nesse texto. Talvez você já viu ele, muitas vezes você não prestou atenção em algumas coisas. O que a palavra de Deus diz? Para Jonas, vá, até onde? Até Nínive. Mas olha só, irmãos, a Bíblia diz assim, vá depressa, ou seja, o que Deus está dando para ele? Uma ordem. Deus está dando uma ordem para quê? Para que Jonas vá, ou seja, para que Jonas tome uma atitude de obediência para fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Mas preste bem atenção, irmãos, só para você captar isso que eu vou falar agora. Preste bem atenção. Olha só, no versículo 1. A palavra de quem que veio a Jonas? A palavra de quem que veio a Jonas? A palavra de Deus não é soberana? A Bíblia diz que a palavra de Deus veio a Jonas com esta ordem, vá depressa. Preste bem atenção, Jonas recebeu o que? Uma palavra. Jonas recebeu uma palavra de Deus sobre a vida dele. Mas em nenhum momento, irmãos, nós vemos aqui Jonas dobrando o seu joelho e dizendo assim, Senhor, eu recebi essa palavra, mas agora eu preciso de estratégias para ir até aquela grande cidade. A Bíblia não fala em nem sequer um momento que Jonas dobra o seu joelho para orar a Deus. Jonas recebeu uma palavra, mas ele não orou ao Senhor, para que aquela palavra se cumprisse sobre a vida dele. Às vezes, irmãos, tem pessoas que têm uma palavra de Deus sobre a vida dela, mas eles vivem de acordo com aquela palavra, mas eles não levam uma vida de relacionamento com o Senhor, como se Deus tivesse a obrigação de fazer sobre a vida dela aquilo que Ele prometeu. E nós ficássemos em nosso lugar, em nosso aconchego, nosso lugar, ali onde de comodismo, esperando Deus fazer. Mas a Bíblia diz para Jonas, vá, depressa à cidade de Nínive. Olha o que Jonas faz, irmãos. Jonas recebe uma palavra, mas ele não ora, e ele foge, ele vai para outro lugar. Agora eu quero mostrar para você a importância da oração da vida de alguém. Vai lá no capítulo de número 2 de Jonas, do versículo 1 ao versículo 8. Jonas, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Olha só, irmãos, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Olha aí, irmãos, o quarto de oração de Jonas foi dentro da barriga de um peixe. Foi lá que ele orou ao Senhor, foi lá que Deus levou ele, foi lá que ele saiu do lugar onde ele estava, dentro do mar, dentro da boca de um peixe, ou seja, aquele lugar se transformou o lugar secreto de Jonas. Irmãos, eu não sei onde você trabalha, eu não sei onde você mora, mas há um lugar secreto para você, há um quarto onde Deus quer te levar para ter um tempo de intimidade contigo. Jonas recebeu uma palavra, mas ele fugiu. Mas quando Jonas viu que ele estava distante daquilo que era a vontade de Deus, quando Jonas viu que ele estava fazendo aquilo que não era a vontade de Deus, ele clamou, ele orou ao Senhor. E a Bíblia diz que depois que ele ora, Deus voltou de novo Jonas para o caminho correto. Irmãos, quando nós não levamos uma vida de oração, você corre o risco de levar uma vida longe da que é a vontade de Deus para a tua vida. Jonas não orou, Jonas fez aquilo que era a vontade dele. Quando Jonas orou, Deus colocou ele de novo na rota.
Quando você leva uma vida de oração, você não perde a rota do seu GPS, você sempre está conectado com a vontade de Deus, você sempre está andando de acordo com a vontade de Deus. Quando você ora ao Senhor, quando você leva uma vida de oração, irmãos, faça tempestade sobre a tua vida, você passa a luta, mas você não sai do caminho que Deus tem para a tua vida. Você pode andar dentro do deserto, mas quem te levou para o deserto foi o Espírito Santo de Deus, porque a tua vida de oração não te deixa tomar atalhos. Quando Jonas ele orou ao Senhor, quando Jonas ele clamou ao Senhor, agora Deus faz o que? Deus tira Jonas de um lugar onde ele estava ali de desespero, um lugar de morte, e a Bíblia diz que Jonas recebe a vida de novo, e Deus coloca ele de novo no caminho. Irmãos, a oração ela traz vida. A partir de hoje, se você começar a levar uma vida de oração, Deus vai começar a trazer vida, vida para a tua casa, vida para o teu ministério, vida para a tua família, vida para o teu casamento. Isso é a oração, é você se conectar, se relacionar com Deus, e Ele te colocar no caminho que Ele quer que você ande. Isso é orar, irmãos, isso é orar ao Senhor. Alguém disse assim, que as pessoas lá fora, elas podem recusar os seus conselhos, elas podem rejeitar as tuas palavras, mas elas não têm poder contra os teus joelhos que se dobram. Irmãos, eu tinha uma amiga de célula. Ela durante 20 anos ela orou ao Senhor dizendo: Deus, salva o meu marido, alcança o meu marido, alcança ele, Senhor, eu quero ver ele liberto. Ele era envolvido com alcoolismo, e ele era viciado, e ela orava ao Senhor. Mas parece que quanto mais ela orava, quanto mais ela buscava Deus, parece que as coisas não mudavam, parece que cada vez mais o marido dela piorava, parece que cada vez mais ela apanhava, quanto mais ela orava, parece que as coisas, a tempestade aumentava na vida dela. Irmãos, mas teve um dia, isso eu presenciei, eu não estou inventando uma história, teve um dia que o marido dela disse assim: se eu me tornar crente, eu quero tornar crente que nem a minha esposa, porque ela é uma mulher de oração. Irmãos, não passou muito tempo, esse homem, ele começou a ter interesse pela igreja, pelo evangelho, pela palavra, ele começou a frequentar a célula. Irmãos, Deus começou a fazer uma libertação na vida dele, e eu pude presenciar, irmãos, aquele homem descendo as águas, e aquela mulher, ela não parava de chorar. Sabe por quê? Porque 20 anos orando, e Deus ouvia a tua oração. Irmãos, talvez há muito tempo você tenha orado por algo na tua vida. Quero te dar uma dica hoje. Deus está ouvindo a tua oração, viu? Não para de orar, não para de clamar, não desista, não acha que Deus não está se importando com você. Ele está sim, mas como foi falado aqui, no tempo certo de Deus, as coisas vão acontecer. Mas nós não podemos parar de orar, irmãos, nós temos que continuar a orar. Então Jonas, ele saiu daquele lugar de escuridão, quando ele começou a clamar a Deus, dizer: Senhor, eu não posso levar essa vida, eu não posso estar caminhando longe da tua presença. E volta de novo, me coloca no eixo. E aí Deus fez o que Ele sempre faz, o sobrenatural na vida daqueles que buscam. Então, irmãos, o nosso relacionamento com Deus, ele precisa estar cada vez mais íntimo. Estão entendendo, irmãos? Amém? Glórias a Deus. Porque dificilmente, irmãos, se nós não levarmos a nossa vida de oração, nós não vamos conseguir cumprir a palavra de Deus. Repita aqui para você gravar no teu coração: Jonas recebeu uma palavra de Deus sobre a vida dele, mesmo Deus falando com ele, mesmo assim, ele não cumpriu, mas quando ele orou, ele conseguiu cumprir. Muitas vezes nós não conseguimos cumprir a palavra de Deus na nossa vida, sabe por quê? Porque nós não levamos uma vida de oração, e sem vida de oração, não há cumprimento de palavra, irmãos. Jesus, ele levava uma vida de oração, por isso que Jesus foi o que foi, por isso que grandes coisas aconteciam na vida de Jesus, porque ele tinha essa vida de oração. Olha só, irmãos, vamos continuar, porque o tempo passa. Mateus 6,6, então ele vai dizer assim, coloca lá de novo lá, Mateus 6, versículo 6, mas quando você orar, então não é quando você quiser, não é quando alguém te chamar, mas é quando, ou seja, Jesus está dizendo: você precisa orar, é muito importante, vá para o seu quarto, ou seja, Jesus está te chamando agora para um lugar fechado, longe de tudo, porque Ele quer só você e Ele. Aí Ele diz assim: feche a porta e ore a seu Pai, que está no
secreto. Então o seu Pai que vê no secreto, ou seja, irmãos, nós temos um Deus, nós estamos falando de um Jesus, do secreto. Irmão, Jesus está falando aqui algo top demais, irmãos. É um mistério que Jesus está falando aqui, irmãos. Às vezes a gente olha para as multidões e fala, Deus está neste lugar. Nós vemos as grandes conferências, a igreja cheia, o apelo, nós falamos, Deus está neste lugar. Não estou dizendo que Deus não está, irmãos. Mas Jesus está dizendo assim, ó, no secreto, é certeza que Ele vai estar. Não é talvez, no secreto Ele vai estar. Por isso que Jesus está dizendo para mim e para você hoje, irmãos, vá para o teu quarto em secreto, e o teu Pai que vem em secreto, Ele vai ouvir a tua oração. Irmãos, esse é o secreto. Sabe qual que é o termômetro da tua vida de intimidade com Deus? Não é aqui, irmãos. O meu termômetro da minha intimidade com Deus não é aqui. Não é quando eu estou pregando. Não é quando eu estou, às vezes, adorando aí, quando eu estou fazendo alguma coisa na igreja. O meu termômetro da minha intimidade com Deus é o meu secreto. É o meu secreto. O teu secreto, irmãos, com Ele, é o que vai fazer a diferença na tua vida. Ei jovem, você que está aqui, ei adolescente, o teu secreto com Deus é o que vai fazer a diferença na tua vida. Lá na escola, lá no colégio, lá na faculdade, é o teu secreto que vai fazer a diferença. Ei irmão, você que trabalha, o teu secreto com Deus na tua casa, em 4 paredes, onde é só você e Ele. É ali que vai fazer a diferença na tua vida, é ali que o seu caráter vai ser transformado, é ali que Deus vai falar no seu coração. Jeremias 33:3 diz assim, ó, clama a mim e responder-te-ei, coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus está falando de coisas ocultas, irmãos, Deus está falando de clama a mim, Deus está falando de um lugar secreto. Um lugar onde você vai estar, você e Deus, e ali você vai chorar, ali vai faltar as palavras, ali você não vai saber o que fazer, ali você vai dançar, você vai cantar, você vai pular, ali é só você e Ele, ali não tem ninguém, ali não tem plateia, ali não tem a sua família, ali não tem o seu esposo, não tem a sua esposa, irmãos, é o secreto. A minha esposa briga comigo, irmãos, nós oramos juntos, mas ela, não, mas se você só quer orar sozinho, irmãos, eu sei, é bom, nós precisamos orar em família, mas irmãos, mas eu quero o meu secreto, eu quero sozinho. Sabe, você chegar no quarto, você fechar a porta, trancar para ninguém incomodar, você desligar o teu celular, colocar no modo avião e falar assim, agora ninguém vai falar comigo agora, porque eu estou falando com o meu Pai. Eu compartilhei isso com vocês aqui semana passada, irmãos. O Davi Ponhong Cho, o pastor da maior igreja do mundo, a igreja de mais de 1 milhão de membros. Aquele homem, ele tinha na sua agenda do meio-dia ao meio-dia e meio, era oração. E um dia, o presidente da Coreia ligou para ele perguntando, olha, Davi, eu preciso conversar com você. E ele não atendia o homem. A secretária falou assim, olha, ele não pode atender agora. Aí o presidente desligou, retornou a ligar de novo e disse, olha, mas eu sou o presidente, eu preciso falar com o David. Ele não pode agora, ele não pode te atender. Depois de 1 hora o presidente ligou para ele de novo. Aí ele disse assim, olha, o presidente disse, David, eu te liguei, eu precisava urgente falar contigo. Ele disse assim, desculpe te dizer uma coisa, mas eu estava falando com alguém muito mais importante do que você. Deus precisa ser primazia em nossa vida. Buscai primeiramente o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus está dizendo assim, olha, eu preciso ser o centro de tudo, eu preciso ser tudo na tua vida, as coisas, ninguém, nada pode estar acima da minha presença na tua vida. Foi isso que aconteceu com Jó. Jó tinha tudo, Jó perdeu tudo. Jó só não morreu, irmãos, mas Jó perdeu tudo que ele tinha. Jó era muito rico, mas Jó, mesmo que ainda mandasse ele amaldiçoar esse Deus e morrer, Jó disse assim, olha, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome de Deus. Ou seja, Jó era... Deus precisa ser tudo em nossas vidas, e a nossa oração, isso revela a nossa intimidade com Ele, irmãos. Já vou caminhar porque a gente tem Santa Ceia. Agora vamos lá, continuando Mateus 6,6 para a gente terminar aqui. Mateus 6,6, vai lá.
Quase decorando já, né, irmãos? Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, intimidade, fecha a tua porta e ora ao seu pai. Pai, filho, precisamos reconhecer que nós somos filhos e estamos diante de um pai que está no secreto, Deus do secreto, Deus que quer ter intimidade contigo. Versículo, vai mais um. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Irmão, sabe o que é? Aqui eu encerro. Sabe o que significa a palavra recompensará nesse texto aqui? Pagar dívidas. Pagar dívidas. Aí você fala assim, poxa, mas Deus vai pagar alguma dívida minha? Mas nesse contexto aqui, é um contexto espiritual, não é um contexto físico. Quando Deus diz que Ele vai te recompensar, quando você for para o secreto, quando você orar, essa recompensa que Deus vai te dar, são recompensas celestiais. Aquele que estava morno, ele vai sair pegando fogo. Aquele que estava desanimado, vai vir ânimo sobre a vida dele. É essas recompensas espirituais que Deus dá sobre a vida daqueles que buscam a Ele. São essas as recompensas que Deus tem sobre a vida daqueles que têm uma intimidade no secreto com Ele, irmãos. Agora eu quero encerrar com o texto, Lucas capítulo 11, versículo 1. Agora eu quero que você abra lá. Lucas capítulo 11, versículo 1. E aí a gente já vai para a Santa Ceia. Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas 11, 1. Acharam? Olha o que diz. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Aqui eu encerro, irmãos. A única coisa que os discípulos pediram para Jesus, ensina-nos a orar. Sabe por que eles pediram isso? Porque eles sabiam que tudo que acontecia na vida de Jesus, tudo aquilo que Deus fazia através da vida de Jesus, é porque Jesus levava uma vida de oração. Então eles chegam para ele e dizem assim, Jesus me ensina, nos ensina a orar. Eles não falaram, Jesus nos ensina a levantar os mortos, Jesus nos ensina a curar os cegos. Eles não falaram assim para Jesus, Jesus nos ensine a fazer com que o coxo anda, nos ensine Jesus a expulsar demônios. Não, mas eles chegam para Jesus e dizem assim, mestre, ensina-nos a orar, porque se nós aprendermos a orar, nós vamos conseguir cumprir o chamado daqui nessa terra. É a vida de oração, irmãos. Os discípulos compreendiam isso, eles sabiam que se Deus tivesse que fazer algo na vida deles, através da vida deles, seria debaixo de muita oração, debaixo de muito clamor, debaixo de muitas lágrimas. Irmãos, você que está aqui nessa noite, entenda uma coisa, Deus tem coisas que ainda não aconteceu na tua vida, porque ainda você não tem derramado lágrimas diante de Deus, mas nessa noite Deus está te fazendo um desafio para que você a partir de hoje, dobre os teus joelhos, tenha uma vida de oração, pega o seu secreto, separa o teu quarto, uma hora do teu dia e tenha o seu tempo com Ele. Irmãos, você não vai se arrepender. Irmãos, se a partir de hoje você fizer um propósito com Deus, não comigo e não com a Igreja Batista da Lagoinha, você fala, Deus, a partir de hoje eu quero separar um tempo de oração, que seja meia hora de manhã e que seja meia hora antes de dormir. Irmãos, nunca mais você será o mesmo. Nunca mais. Eu duvido, irmãos, que você saia daqui um mês, você vem e fala, ó pastor, eu comecei a orar, eu acordei todo dia às 6 horas da manhã, eu orava das 6 às 7, das 7h30, das 7 às 7h30, eu lia um capítulo da Bíblia, mas a minha vida não mudou, irmãos. Então você não fez isso. Não estou falando que você fazer isso, as lutas vão cessar. Não estou falando que se vocês fizerem isso, as tempestades vão parar, as portas vão se abrir, não, irmão. Mas você vai suportar tudo isso em alegria. Porque maior é o que está em nós, e não o que está no mundo. Nós vamos cear hoje, irmãos. A ceia é um relacionamento. Quando Jesus instituiu a ceia, Ele colocou os discípulos na mesa. Ele olhou nos olhos de cada um. A ceia simboliza amor.
Porque a Bíblia diz que Paulo, quando ele recebeu do Senhor Jesus, ele disse assim, ó, na noite em que ele foi traído, ou seja, Jesus foi traído, Jesus poderia chutar o balde e falar assim, eu não vou morrer por esses traidores, não vou morrer por esse tipo de gente, mas a Bíblia diz que mesmo assim ele amou, ou seja, não tem a Santa Ceia, realmente a comunhão, relacionamento, e prova que Deus nos ama, não importa os nossos erros, não importa as suas dificuldades, Ele te ama do mesmo jeito. Eu queria que você se colocasse de pé. Porque, irmãos, que o Espírito Santo ministrou muito forte ao meu coração para falar sobre oração. Porque não adianta, irmãos, não adianta a gente querer fazer nada aqui nessa terra se nós não tivermos uma vida de oração. Nós vamos nos frustrar. Não adianta eu falar para você que Deus vai fazer isso na tua vida, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, irmão, se nós não fizermos a nossa parte de levar uma vida de oração. Infelizmente eu estaria aqui jogando palavras ao ar. Por isso que a partir de hoje nós vamos fazer as coisas certas. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos buscar intimidade com Ele, relacionamento com Ele, buscar o secreto. Você vai buscar o secreto. É você lá, o Jefferson, falar assim, Sheila, por favor, deixa eu um pouquinho agora. Eu vou ali no meu quarto. Você espera daqui meia hora. Eu vou ter o tempo com Ele. É você que está aí, ó. É você falar, às vezes lá no teu trabalho acontece alguma coisa, vem uma decisão para você escolher na hora. É você falar, espere um pouquinho, eu preciso ir ali no banheiro. E você encontrar um lugar. Jonas foi o peixe. Talvez é o banheiro, talvez é você ir lá fora, em lugar separado, e você falar, Senhor, eu estou aqui clamando, porque eu sou dependente de Ti, e eu não quero fazer nada que não seja segundo a minha vontade, mas segundo a Tua vontade. Foi isso que Jesus orou quando Ele foi lá no Getsêmani. Ele deixou os 3 discípulos ali, Pedro, Tiago e João, ó, esperem aqui. Quando Jesus dobra o seu joelho, Ele fala, Pai, está difícil, mas que seja feita a Tua vontade, e não a minha. Isso é relacionamento. É quando nós oramos, não pedindo aquilo que é bom para a nossa vida, não orando e pedindo, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, é orar e dizer, Pai, que seja feita a Tua vontade. Se a porta se abrir, amém. Se não abrir, amém também. Amém. Feche seus olhos, converse com o Senhor. Comece já a colocar em prática essa vida de oração. Orar é você falar com Deus, é você dizer, Senhor, nós vamos cear agora, você tem a liberdade. Talvez você errou essa semana, talvez você pecou, fez coisas que desagradou ao Senhor. Essa é a noite de você orar e falar assim, Senhor, me perdoe. Senhor Deus, tem misericórdia da minha vida. Essa é a noite de conserto, é noite de reconciliação, é noite de renovar as alianças. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, eu quero te exaltar, Senhor Deus, noite de ceia. Ó Deus, estamos começando mais um novo mês, e nós queremos, ó Deus, se há neste lugar a necessidade de alguém que entrou aqui, ó Deus, de renovar a sua aliança contigo, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor Deus possa trazer essa paz interior no coração de cada um deles, para que eles se sintam amados, perdoados, livres de toda a culpa do pecado, porque o Senhor naquela cruz, o Senhor nos deu a liberdade, o livre acesso de entrar no Santo dos Santos com ousadia, assim como diz na carta aos Hebreus. Por isso, ó Deus, que nós não possamos, ó Deus, ter essa timidez de chegar na Tua presença, Pai, mas dá-nos essa ousadia que o autor de Hebreus fala, para que nós possamos realmente, ó Deus, nos lançar 100% na Tua presença, no Teu querer e na Tua vontade. Pai, que ao participar dessa ceia, o Senhor Deus possa trazer renovo sobre a Tua igreja, sobre o Teu filho, o Senhor que é o Deus do secreto, Deus de relacionamento, Pai, que o Senhor Deus trate cada um no individual, porque nós sabemos que o Senhor Deus ama cada um de nós, como nós somos. Por isso, Pai, nessa noite nós oramos e pedimos, nós clamamos ao Espírito Santo do Senhor, que venha com Teu fogo sobre os nossos corações, Pai, em nome de Jesus, amém. Amados, eles vão passar no seu lugar, eles vão entregar o pão e o vinho. Enquanto isso nós vamos cantar, depois nós vamos consagrar os elementos e participar da ceia, amém? Enquanto isso, cante ao Senhor, adore a Ele.
Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me faz chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Seus versos e canções que eu consegui cantar todas as vezes quebrantado. Só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Isso, cante ao Senhor. Outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Se levante agora o cálice e o pão. Vamos consagrar ao Senhor. Pai, nesse momento nós levantamos agora o cálice e o pão diante da presença do Senhor. E nessa hora nós consagramos, Senhor Deus, esses elementos. Consagramos ao Senhor.
cada um, Senhor Deus, ao participar, venha olhar para a tua cruz, que nos deu a vitória, que nos deu a liberdade de podermos, ó Deus, entrarmos no Santo dos Santos e termos um relacionamento íntimo e sincero contigo, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo está dizendo nessa carta: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Paulo recebeu diretamente do próprio Jesus essas palavras: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Comam do pão. Versículo 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Beba do cálice. Se você tiver liberdade, levante as suas mãos, adore ao Senhor, eleva os teus olhos agora ao trono dos céus, eleva os seus olhos agora a Jesus, comece a imaginar agora aquela cruz que te deu vida. Comece a agradecer ao Senhor, dizer: Pai, muito obrigado, Senhor Deus, eu te louvo, Senhor Deus, por esse sacrifício que hoje me deu a vida e a vida eterna. Comece a agradecer ao Senhor, comece a dizer palavras de adoração ao teu Pai, aquele que te libertou, aquele que te tirou do lamaçal de pecados, e trouxe para a grandiosa luz. Comece a adorar, comece a exaltar, comece a bendizer o nome dEle, comece a dizer: Pai, Tu és majestoso, Tu és maravilhoso. Diga: Tu és digno, Senhor Deus, de todo louvor. Diga: Tu és digno de toda adoração. Comece a exaltar o nome dEle, dizer: Pai, Tu és grandioso, Tu és soberano. Diga: Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que era, que é, que há de vir. Diga: Pai, nós te amamos, Pai, eu te adoro, Pai, eu te exalto. Começa a dizer, igreja: Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, te agradecer por essa ceia, te agradecer por cada um que o Senhor Deus trouxe a este lugar. Eu creio que hoje vida foi gerada em cada coração. Pai, eu creio que hoje pessoas que entraram neste lugar, ó Deus, esperando uma resposta, uma palavra do Senhor Deus, eu oro para que o diabo não venha roubar essa semente, mas oro para que cada dia mais o Espírito Santo do Senhor Deus venha a guiar esses corações. Pai, eu oro para que em nome de Jesus, nós como igreja, como servos do Senhor, nós tenhamos, ó Deus, forças, nós possamos combater o bom combate, que nós possamos, ó Deus, através da nossa vida de oração, nós possamos, ó Deus, agradar o coração do Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá-nos essa ousadia, Deus, dá-nos, ó Deus, a força para que nós possamos vencer e assim termos uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de intimidade, uma vida no secreto, porque nós sabemos que essa é a vontade do Senhor, que é se relacionar com os seus filhos e com a tua igreja. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus, amém.